Iniciada a sessão. Senhor presidente, eu queria aproveitar esse momento só para fazer registro da presença de um ilustre brasileiro que nos visita aqui na CCJ, que é a principal comissão da casa. Inclusive, foi um dos primeiros brasileiros que se dispôs a ajudar o Rio Grande do Sul no momento em que aconteceu aquela tragédia. E foi um dos primeiros brasileiros também a ser processado por aquele ato. E ele é um dos motivos que estamos aqui hoje fazendo essa audiência pública sobre a temática da fake news. É Pablo Marçal, empresário. Só não é deputado porque o PT em São Paulo não deixou, teve mais de 300 mil votos, mas vem para isso. Pablo, seja muito bem-vindo. Deputado, passo a palavra ao deputado... Permutou, deputado Nicolas Júlia e deputado Felipe Barros para que utilizem então esse tempo final, se dividam pelo tempo de liderança que já foi pedido do PL. Deputado Nicolas. Boa tarde a todos. Senhor ministro, o senhor pediu para poder tirar das notas taquigráficas montanhas, mas isso é fácil, difícil é tirar da lista de propina da Odebrecht. Segundo, a tua fala pomposa e a tua sinalização de virtude, né? Tira o seu óculos quase de forma melodramática para poder sinalizar uma virtude que o senhor não tem, é porque é o único instrumento de arma que o senhor tem aqui hoje. Afinal de contas, se for de fato fazer discussão honesta, o senhor não tem argumentos. Afinal de contas, o senhor parece ser extremamente seletivo quanto a... O senhor diz que quer combater censura e não fake news. Ora, os teus influenciadores de esquerda disseram que Madonna enviou milhões para o Rio Grande do Sul. O que o senhor vai fazer a respeito? A nada, claro, né, porque é de esquerda. O que o senhor gosta de fazer é ir atrás, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que nada mais diz do que uma manchete da Folha de São Paulo. Após 4 dias de chuvas, governo Lula autoriza envio da Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Inclusive, não foi somente ele, né, foi diversas pessoas, que inclusive pessoas que eu acredito que está ajudando mais do que o senhor, porque, afinal de contas, a tua raiva com a internet é porque ela mostra verdades que o senhor quer esconder. E eu digo aqui algumas delas. Primeiro, você tem aqui nessa manchete, que foi 4 dias depois, o Estado enviou 25 caminhonetes, 2 ônibus, 1 caminhão e 3 botes. Enquanto outras pessoas, sem entrar aqui em nenhum mérito ideológico, desde o Whindersson Nunes até Pablo Marçal, desde Nego Di até Luciano Hang, o senhor foi atrás, por exemplo, do Thiago Asmar, que disse que Luciano Hang ajuda mais que o Rio Grande do Sul, que o governo federal. Ora, isso não passa de mera opinião. Assim como tem diversas opiniões. E o senhor trata isso como se fosse um crime de fake news. Inclusive, fake news que o senhor comete nas redes sociais, dizendo que não houve facada, chama a facada do Bolsonaro de fakeada. Ou seja, o senhor não tem moral para poder dizer a respeito disso. E aí, o senhor se indigna mais em um áudio que vazado, dizendo que temos que fazer guerra contra quem comete fake news. Mas o senhor não indigna tanto quando sai um escândalo com relação à licitação de arroz. O que te indigna mais, ministro? Fake news, que na verdade não é fake news? Ou a licitação de arroz, que era para poder ajudar o Rio Grande do Sul, que inclusive nisso, que deveria ser impossível de ter falcatrua, tem. E eu confesso, hein, que eu tô curioso para saber os próximos episódios. Porque pode ter dedo mais de alguém aí, hein? Agora, quando a gente olha os fatos passados, que os senhores quiseram comparar com o Bolsonaro, vamos comparar então com o teu governo. Dilma engavetou estudo milionário que previa enchentes no Sul. Ou seja, isso não é falado. A realidade, senhor ministro, é a seguinte... é de que o senhor não consegue andar no Rio Grande do Sul, o senhor é pessoa não grata. O senhor está utilizando esse jaqueta aí, laranja, limpinha. Da mesma forma como que o senhor está andando lá no Rio Grande do Sul com a roupa passada. Se não fosse a internet, as pessoas não veriam a realidade dos voluntários, viriam só a Janja comemorando o salvamento da égua, que nem era égua, era cavalo, no fim das contas. Era isso que o senhor deveria combater, mas não. O senhor está preocupado em combater os opositores de direita. E não venha reclamar aqui e dizer, nossa, estou envergonhado com os deputados que estão me questionando. Ora, espera aí. O tema da tua vinda aqui é apuração do uso da PF contra opositores ao governo na tragédia do Rio Grande do Sul. Se o senhor quer ter uma audiência melhor, faça então e não cometa o que o senhor está cometendo, que a audiência vai ser bem tranquila. A diferença da minha democracia para a tua democracia é que na minha democracia o senhor pode, inclusive, falar mentiras. Como o senhor disse aqui anteriormente, que o senhor não foi
investigado pela Lava Jato. Mentira. O senhor foi investigado ao lado também do deputado Darcísio Perondini, por suspeita de recebimento de doações eleitorais via Caixa 2. A minha democracia permite o senhor falar mentira. A tua democracia faz com que as minhas verdades não sejam ditas. Agora eu passo a palavra para os demais deputados. Obrigado. Presidente, ministro, queria pedir ao senhor para que a gente mantenha aqui o nível, porque da última vez que estive aqui, o senhor atuou como Paulo Pimentinha e não Paulo Pimenta, porque o senhor saiu daqui e foi escrever mentiras a meu respeito na rede social. Então, se tiver alguma coisa para falar, o senhor fala aqui, mas vamos tentar manter o nível, porque o senhor falou que se envergonha do parlamento que faz parte. Então, da última vez que o senhor veio aqui, o senhor falou: concordo com a deputada Júlia, que não precisamos, foi o ano passado, mais de discurso de ódio. O povo nordestino espera suas desculpas pelo discurso xenofóbico de ontem. O senhor imputou a mim um crime, o senhor cometeu fake news, então eu vou lhe dar a oportunidade de pedir desculpas para mim, tá? Porque o senhor saiu daqui da outra vez e fez isso. Mas se o senhor pedir desculpas, eu não vou pedir para o senhor ir para a cadeia, né? Ou que instaure inquérito contra o senhor, como o senhor fez com outros colegas deputados. O senhor falou aqui, acabou de falar, no começo, na verdade, ministro, e eu não quero brigar com o senhor, hoje eu não estou para briga, ministro, então vamos manter aqui a urbanidade. O senhor acabou de falar que sabe diferenciar crítica de mentira, mas parece que não. Não é o que está escrito no seu ofício enviado ao MJ. Então, posso afirmar com toda certeza, ministro, que o senhor está aqui mentindo, desinformando os deputados e a sociedade. No caso do prefeito de Canoas, ministro, eu vi um vídeo em que o senhor, em uma conversa gentil com o prefeito, vocês falam em 9 mortes. E quem divulgou aquilo foi o próprio prefeito. Depois o senhor saiu acusando pessoas que publicaram aquilo na rede social. Mas quem divulgou aquilo, e se estava errado, que eram 9 mortes, depois eram 3, foi o próprio prefeito que gravou a ligação com o senhor. Até, inclusive, achei uma deselegância. Não sei se o senhor tinha permitido aquela gravação. No seu relatório, eu vou mostrar aqui como o senhor não sabe diferenciar crítica e mentira. E se o senhor precisar, que o senhor antes ele deu uma piscadinha para mim, dizendo que se eu quisesse conversar com o senhor depois, né, eu posso ensinar para o senhor a diferença de crítica e de mentira, até porque eu cuido muito que eu posto na minha rede social e eu não estou aqui, né, eu não quero likes, eu quero informar as pessoas, eu tenho formação em jornalismo, então eu prezo muito por isso. A usuária Estepaiano, ela publicou uma crítica, que o Estado, como ente centralizador até agora, só entregou dificuldade e ineficiência. Isso aqui, ministro, é uma crítica, e não foi sequer uma crítica ao governo Lula. Foi uma crítica genérica ao Estado, que pessoas fazem todo dia. Porque as pessoas pagam muitos impostos, altos impostos, mais ainda agora no governo Lula, que tem uma sanha arrecadatória, né, de tirar dinheiro do bolso do povo trabalhador, é o que o PT prega, é muito grande. Então as pessoas são insatisfeitas com o Estado, seja qual governo for, não foi nenhuma crítica ao Lula. Então eu queria, especificamente sobre esse comentário, ministro, o senhor não acha que o senhor se ultrapassou o seu limite ali e, nesse caso do comentário da Estepaiano, e errou? Porque eu acho que é nobre de alguém admitir quando erra. Obrigada. Vou passar o tempo agora para o deputado Marco Feliciano. Obrigado, deputada Júlia. Deputado Paulo Pimenta, ministro, por quem tenho muito respeito, nós perdemos uma grande chance nessa tarde de falarmos de fato sobre fake news. Esse era o objeto da nossa discussão. Fake news que hoje atrapalha de fato o Brasil, não apenas as matérias ensejadas ou escritas, mas tudo aquilo que nós sentimos, o medo que hoje um parlamentar como eu sinto em falar qualquer coisa e poder ser arrolado no inquérito que já se perdeu de vista. Eu ouvi aqui várias coisas sobre Vossa Excelência, ministro. Eu vi aqui alguém falar sobre a Boate Kiss, eu nem sabia disso. Eu fico profundamente indignado sobre isso. Isso é muito sério o que aconteceu. Eu vi também que o senhor Benedito Maltosa lhe citou como receptador de propina. Um primo de Vossa Excelência denunciou o senhor como laranja no esquema de 12 milhões. A BBC News diz que o senhor não acredita na mídia comercial, porque não acredita porque eles fazem fake news. Né? Informaram que houve constrangimento, por exemplo, do partido de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência foi elevado a esses últimos 2 cargos. Pois bem, veja só, tudo isso pode ser fake news, mas ninguém está preso por isso. Por que prender apenas as pessoas
que atuaram nesse caso do Rio Grande do Sul. Eu acho que a nossa democracia tem que ser plena de verdade. A plenitude da democracia, a liberdade do deputado tem sido ameaçada. Como eu disse, nós perdemos a grande oportunidade aqui nessa casa de falarmos isso. Nós temos um deputado preso até hoje, foi preso, foi cassado por essa casa por falar. E semana passada tivemos um que, com documentos, com a sua própria fala, não foi cassado, simplesmente porque os amigos cuidaram dele. Ou seja, aos amigos do rei, tudo, e aos inimigos do rei, apenas o rigor da lei. Perdemos uma grande chance. E eu queria só terminar fazendo uma pergunta para o senhor. O assunto fake news, por quê? Das suas declarações dizer que tem que ser preso a pessoa, por que tem que judicializar isso? Já foi tanto aqui falado que não houve nem fake news, foi apenas opinião. Por que fazer isso agora, ministro Paulo Pimenta? É a minha pergunta a Vossa Excelência. Ministro, antes de responder, considerando que o senhor ficou 10 minutos ausente e nós tínhamos para encerrar o bloco a liderança da oposição, podemos agregar e depois o senhor responde todos juntos? Não. Vamos combinar, cumprir o que foi combinado, presidente. Mas a gente contava com os 10... Posso responder, presidente? Eu quero fazer quero que se garanta a minha palavra. Eu estou inscrito. Presidente. Senhora presidente. Inscrição por inscrição tem um monte. Eu também estou inscrito, presidente. Eu também estou inscrito, presidente. Ficou combinado às 18 horas e o ministro vai fazer as... Tá, ministro, pode responder. Pode responder, ministro. Ministro, com a palavra. Vamos ver se está funcionando. Chego no final e quem sentar na janela. Presidente, infelizmente, mais 3 manifestações sem que tenham dito absolutamente nada sobre o que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Nenhuma preocupação com a situação do nosso Estado, nenhuma situação que envolva as vidas que foram perdidas, nenhuma fala sobre a necessidade da manutenção dos empregos, nenhuma ideia de como a gente pode mobilizar a sociedade gaúcha para retomar a atividade econômica, geração de empregos, olhar para o futuro. Eu lamento, presidente, lamento profundamente, porque nós estamos vivendo um momento muito importante no nosso Estado. Um momento de união, de reconstrução. De uma forma geral, independente das questões políticas partidárias, um clima de harmonia e de parceria que tem orgulhado a todos nós. Nesses 30 dias conseguimos dar muitas respostas, investimentos para poder ajudar a vida das pessoas que mais precisam. O presidente Lula já esteve 4 vezes no nosso Estado, mostrando absoluto compromisso, solidariedade, afeto, empatia. E eu tenho muito orgulho, presidente. Ministro, o senhor não vai responder de ter sido designado pelo presidente Lula para cumprir essa tarefa. E vou trabalhar, presidente, todos os dias para poder estar à altura dessa tarefa e dessa responsabilidade que me foi confiada. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu sei que não é uma tarefa simples. Nosso Estado vive hoje a maior crise climática, meteorológica, econômica da sua história. E nós vamos ter que ter uma enorme capacidade de enfrentar todos os desafios. Evidente que nós temos a noção dessa responsabilidade, dessa complexidade, e eu tenho certeza que a gente pode contar com esse parlamento, que tem dado inúmeras demonstrações nesse sentido. Por isso eu agradeço muito, presidente, o convite. Foi muito importante para a gente poder divulgar as coisas que o governo está fazendo, mostrar para o povo brasileiro a verdade, aquilo que é importante, que mexe com a vida das pessoas, que é o que a gente tem que fazer nesse momento, né? Pensar em todos e todas, mas especialmente aqueles que mais precisam, na hora que elas mais precisam. Muito obrigado, presidente. Tem a réplica do bloco, presidente. Antes de encerrar, eu vou conceder a palavra ao líder da oposição.
Mas independente da presença do ministro. Não. Presidente, É a réplica desse bloco, ministro. É a réplica. Ele ia fugir. É a réplica. É a réplica do bloco. Fugir. Todo ministro do PT chega aqui e foge. Fujam. Presidente, que nunca mais seja feito acordo para convite, porque ele não responde às perguntas e vai embora a hora que quer. Calma, presidente. Não podemos. Fujão. Só para esclarecer, o ministro está como convidado, se ele não quiser responder, ele não precisa, mas como a gente tinha combinado com a oposição que nós iríamos encerrar o bloco, e o ministro demorou mais de 10 minutos no banheiro, eu vou conceder a palavra ao líder da oposição, depois encerramos a reunião. Depois nós vamos encerrar a reunião. Deputado Felipe Barros, para a comunicação da liderança da oposição. Ele responde o que quer. É importante deixar registrado, senhora presidente e demais deputados, que o ministro é um fujão. Eu tinha uma montanha de perguntas a fazer para o ministro e ele simplesmente fugiu. Qual é o tempo que o deputado Felipe Barros está falando? Tempo de liderança da oposição. São 2 líderes seguidos. Tempo de liderança da oposição. Questão de ordem. São 2 líderes seguidos? Por quê? Tempo de liderança da O tempo do oposição. PL acabou de acontecer. Não pode ter depois do tempo do PL outro tempo de Eu líder. peço que garanta o meu tempo, Depois senhora do tempo presidente. de líder é um inscrito. Eu sou o próximo E a inscrito, reunião deputado. foi As interpelações acabaram, estamos em uma reunião normal, agora os tempos de líderes estão contando. As interpelações acabaram, deputado Rubens, e agora nós estamos... Vamos encerrar. Antes de encerrar, vou conceder os tempos de líderes, depois encerramos a reunião. Então, como acabou a lista de inscrição, deputado Felipe Barros pediu por oposição, depois deputado Alencar pelo PT, e se mais alguém quiser fazer comunicação de liderança, nós vamos encerrar a reunião. Eu peço para repor meu tempo, senhora presidente. O ministro Fujão simples... O deputado Rubens vai me deixar falar? Obrigado, deputado. O ministro Paulo Pimenta nos deixou aqui com uma montanha de perguntas sem resposta, senhora presidente. Porque hoje e ontem, senhores deputados e deputadas, um escandaloso esquema de milícia digital foi divulgado pelo Estadão. E é por isso que ele fugiu, porque ele não queria responder aos questionamentos. Aliás, a história do PT, presidente, é a história de fake news, é a história de milícias digitais. Eu quero lembrar aqui o escândalo dos aloprados, do senhor Aloysio Mercadante, que está no BNDES, vendendo dossiê contra opositores do PT. Eu quero lembrar aqui, na CPI do Mensalão, quando o PSDB acusou, deputado Feliciano, o ministro Paulo Pimenta, à época deputado, de se encontrar no escuro, escondido, com Marcos Valério, no estacionamento da Câmara dos Deputados, para a produção de fake news contra os parlamentares da oposição. Quero lembrar da patrulha virtual, os MAVs, que o PT, nos primeiros mandatos de Lula, tinham. Quero lembrar do Humaniza Redes, estrutura que o PT se utilizava para censurar e calar os opositores. Esse é o histórico do PT. Agora, o que o Estadão revelou, senhores deputados e deputadas, desde ontem e hoje também. Estou aqui com a matéria. Planalto despacha a conversão petista do gabinete do ódio para pautar redes. Essa estrutura, montada pelo SECOM, ex-ministro Paulo Pimenta, tem sido utilizada para perseguição de parlamentares da oposição, tem sido utilizada para atacar a imprensa e, pior, essa estrutura está sendo financiada com dinheiro público. Essa estrutura, aliás, presidente Carol Detoni, não é nova, foi criada na eleição.
O próprio Janones, rei da rachadinha, em seu livro, admite que produzia fake news e se utilizava de influenciadores para divulgar as mensagens. O site O Bastidor revelou, uma pena que os deputados petistas, com exceção do Rubens e do Alencar... Estamos aqui. O site O Bastidor divulgou a agência oculta da campanha do PT. A agência Polo Marketing Digital, que não foi declarada nas contas do Lula, e que, porventura, é a mesma agência que o Estadão denunciou na data de hoje, de participar das reuniões diárias feitas pela Secretaria de Comunicação, com o objetivo de manipular a opinião pública, atacar a oposição e atacar a imprensa. Financiada com dinheiro público. Mas essa estrutura financeira não para só aí. Nós temos também, dentro da Secretaria de Comunicação, ao qual Paulo Pimenta foi o criador e idealizador, a Secretaria de Políticas Digitais. Temos lá João Caldeira Brant Monteiro de Castro, Samara Mariana de Castro e toda uma estrutura de cargos. Vejam só essa. Dentro da Secretaria de Políticas Digitais, nós temos um departamento de promoção à liberdade de expressão. É ou não é o Ministério da Verdade? Isso tudo que a gente está denunciando e que o Estadão denunciou na data de ontem e de hoje, senhora presidente, também foi denunciada pela senhora Michele Prado, que era uma colaboradora dessas entidades que promovem a censura e que foi demitida porque me parece que brigou com a Janja que é quem manda no governo, né? A tia Janja. E a Michele Prado denunciou aqui milícia digital criada pela primeira-dama. Mas tem mais. Recentemente, Jean Willis, o próprio, ele voltou. Jean Willis acusou Paulo Pimenta de se utilizar da estrutura da Secretaria de Comunicação para perseguir ele próprio, Jean Willis. Então, tudo isso que nós estamos denunciando a tempo, senhora presidente, colegas deputados e deputados, creio eu que nós vamos precisar convocar o ministro Paulo Pimenta mais uma vez, e, inclusive, nós teremos que protocolar um pedido de CPI, porque isso está claramente registrado. Existe uma milícia digital dentro do Palácio do Planalto, financiada por dinheiro público, cujo objetivo é atacar os opositores e atacar a imprensa. Eu quero lembrar também, Gabinete do ódio. aqui, senhora presidente, da mega licitação que foi feita para comunicação, em que agências amigas do PT que ganharam a licitação. Aqui, noticiado pela imprensa. Agências amigas do PT. Será que é a volta do mensalão? Porque o mensalão era com agências de publicidade, inclusive, né? Mas se nós pegarmos essa licitação, a gente vai aqui na descrição da licitação. Tem aqui tudo o que eles estão fazendo. Veja só. Ferramenta analítica especializada em análise de mídias sociais, utilização de softwares com inteligência artificial e coleta de até 20 milhões de menções. Nós temos aqui expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação. Vocês sabem o que é isso, deputados? Sabe quando qualquer um de nós, parlamentares da oposição, publicamos algo nas nossas redes sociais e cheia de robô, a gente publica... De repente, em 5, 10 minutos, aparece um monte de perfil do Twitter, normalmente anônimo, para rebater a gente. Ao que tudo indica, é fruto dessa licitação do Paulo Pimenta, a utilização de robôs, a utilização de softwares, para capturar o que todos nós estamos falando, não só nós parlamentares, mas os cidadãos estão falando nas redes sociais do governo. E aí, matéria de hoje, fresquinha do Estadão. O Thiago dos Reis, conhecido Thiago dos Reis, influenciador, divulgador de fake news, agressor do próprio pai, né, que responde, inclusive, um processo que ele agrediu o próprio pai ou avô, não me lembro direito. Está aqui, influenciador petista, repete o Gabinete do Ódio, que, repito, nunca existiu, gera 1 bilhão de views e fatura com desinformação. Aqui diz que ele está ganhando 500 mil reais por mês com as fake news que ele divulga, e aqui eu quero dizer para vocês, por todo esse ecossistema que foi criado, ao que nos parece, temos uma montanha de provas sobre isso,
ele recebe informações privilegiadas nessas reuniões matinais da SECOM, divulga fake news e lucra com isso. É exatamente, deputado Cabo Gilberto, o que nos acusaram de fazer ao longo desses últimos 4 anos. Mas agora nós temos a prova concreta. Nós temos todas essas provas que o Estadão revelou na data de ontem e de hoje, da verdadeira criação de uma milícia digital dentro do Palácio do Planalto, em que Paulo Pimenta é o chefe da milícia digital petista. Milícia digital essa que está sendo utilizada para atacar a imprensa e para atacar parlamentares da oposição, se utilizando de recurso público, de verba pública, de monitoramento de redes, de software e de robôs para que eles atinjam esse objetivo. Senhora presidente, para finalizar, vamos convocá-lo mais uma vez, convocá-lo, não convidar, porque ele é fujão. Nós vamos convocá-lo e vamos pedir o requerimento de uma criação de CPI. Pelo tempo dele. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.